Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos a paz e a alegria de Jesus ressuscitado, garantia da nossa ressurreição, isto é, da nossa vitória sobre a carne, sobre o demônio e sobre o mundo. É exatamente sobre isto que nós vamos conversar neste momento. O título desse nosso 13º vídeo é Caminhos Laicais de Perfeição, Livres do Mundo, primeira parte, número 1. Acredito que todos vocês já tenham rezado a consagração ao Espírito Santo, que é o primeiro ponto dos nossos momentos de formação. O segundo ponto é a formação propriamente dita. Quero começar com uma frase de São João da Cruz, quando ele dá um conselho, um aviso a um religioso. Esta palavra de São João da Cruz, curtinha, pode até nos escandalizar, mas ao longo da nossa formação vocês vão ver como São João da Cruz tem razão. Ele diz assim: o mundo é o inimigo menos difícil. São João está falando que o mundo, que tantas vezes está na nossa boca como algo a ser condenado, São João fala, pois vocês fiquem sabendo que não é esse o nosso inimigo pior, ou mais difícil de nós combatermos. Na verdade, os nossos inimigos mais fortes, os nossos inimigos mais persistentes são a fraqueza da nossa carne, por causa do pecado que nos fragilizou, e sem dúvida nenhuma, o próprio demônio. As armadilhas que o demônio faz para nós. Mas a palavra que vai nos conduzir, vai nos motivar, está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, começando do versículo 4. Elias ficou com medo do quê? Da vingança da rainha contra ele, né? Porque ele tinha matado os 450 profetas de Baal, e ele, com medo, para salvar sua vida, partiu. Chegou a Bersabeia de Judá e ali deixou seu servo. Depois adentrou o deserto e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou-o e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado na pedra e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Até aqui a palavra do Senhor. Elias pode ser muito bem para nós um modelo de alguém que se cansa na busca da perfeição, na busca da santidade. Esse profeta, o mais importante profeta do Antigo Testamento, que batalhou tanto pela causa de Deus,
Este profeta tão cheio do Espírito de Deus, ele tinha acabado de invocar, vamos dizer assim, a ira de Deus sobre aqueles 450 profetas. Esse profeta foge para o deserto, cansado. Cansado do quê? Cansado, muitas vezes, talvez, de levar as bordoadas. Como Jeremias, que se queixava com Deus quando ele dizia: seduziste-me, Senhor. Você me enganou, Senhor. A minha vida, depois que eu fiquei fiel a vós, ela ficou uma desgraça. Eu só escuto desgraça para o meu lado. Esse é o destino nosso. Todo cristão que quiser buscar a perfeição da santidade na própria vida vai passar por esses momentos de desânimo. Vai passar por esses momentos de, como diz aqui, o Elias fala para Deus: agora chega, Senhor, estou cansado. Estou cansado. Parece que cada vez que eu abro a boca para falar, eu atraio sobre mim a ira do mundo, das pessoas. Não é assim também para nós? Para mim e para vocês? Infelizmente, nós não passamos por uma provação tão grande como o profeta. Eu digo infelizmente, porque são essas provações que vão forjando em nós o homem santo, a mulher santa. Nós precisamos desses combates. E quando nós estaremos no auge da nossa luta contra o mundo, contra a carne, contra o demônio, e já querendo quase que sucumbir, desistir da parada, Deus sempre manda para nós este anjo, em forma de palavra dele, em forma de uma pessoa mesmo, que vai ser um instrumento de Deus para nós e para nos dizer: levanta-te, come. Come o quê? A liturgia da igreja coloca a primeira leitura do 19º domingo do tempo comum, fazendo ponte com o Evangelho de Jesus, em que ele fala: eu sou o pão descido do céu. Quem me come terá a luz da vida. Olha só, terá a vida eterna. Portanto, este pão que o anjo providenciou para refazer as forças de Elias é uma figura da Eucaristia que hoje, em plenitude, nós podemos comungar na celebração eucarística o corpo e o sangue de Jesus. Nós temos neste pão eucarístico muito mais, infinitamente mais, do que aquilo que era figurado no pão que Elias recebeu para comer. Mas o anjo, na segunda vez, diz: você tem ainda um longo caminho a percorrer. Essa palavra é para você, é para mim, é para nós, que não podemos desistir do caminho estreito, difícil, muitas vezes um caminho cheio de pessoas que vão fazer de tudo para nos desanimar, para nos afastar deste caminho que Jesus quer para nós. Então, hoje eu gostaria que algum anjo, uma inspiração que venha de Deus, uma unção especial de Deus ao seu coração, lhe dissesse lá no convencimento da sua alma: você ainda tem um caminho longo a percorrer. Não desanime, porque é na comunhão com o corpo e sangue de Jesus que nós recebemos a força para não desanimar.
Nesta luta que nós temos com relação ao mundo, nós somos mais do que vitoriosos. E queria apresentar para vocês 4 pontos. Hoje vamos falar só de 2, mas são 4 pontos que nos mostram como é que um leigo pode se sentir e se sair vitorioso na luta contra a mentalidade do mundo. O primeiro ponto diz que é através do conhecimento da verdade a respeito do mundo. Quando nós tomamos conhecimento de como é a arma que o mundo usa para nos derrotar, quando nós chegamos ao conhecimento desta verdade, pela graça de Deus, já somos vitoriosos. Através do conhecimento da verdade a respeito do mundo. Segundo, por uma grande liberdade sobre o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E porque nós, abraçando o Evangelho, abraçando a causa de Jesus Cristo, abraçando o seu reino, a causa do reino de Deus, nós começamos a enxergar o mundo como o mundo é, ver a realidade do mundo, mas ao mesmo tempo sentindo em nós uma força de aos poucos ir nos desfazendo daquela contaminação, daquele ar poluído que o mundo vai introjetando nos nossos pulmões. E nós passamos a respirar este ar contaminado que paira sobre a humanidade. Então, é Deus que nos dá esta grande liberdade interior de, embora estando no mundo, não nos deixarmos contaminar pelo mundo. Os 2 últimos pontos que nós vamos deixar para o próximo vídeo, de como um leigo pode ser vitorioso na luta contra o mundo, é através de uma vida renovadora do mundo secular, isto é, a dedicação missionária do leigo que sabe que recebeu de Deus a missão de renovar o mundo. A vida renovada, primeiro, dentro dele, para depois ele ser um instrumento de renovação do mundo secular. E, finalmente, como é que nós podemos nos sair vitoriosos da luta do mundo? Essa é difícil, pelo martírio. O martírio nos faz superiores em tudo, contra todos os inimigos de uma forma muito radical. Então, como eu disse, vamos ao primeiro ponto. Nós podemos ser vitoriosos sobre o mundo através do conhecimento da verdade a respeito do mundo. Isto é possível? Não só possível, mas temos a certeza de que podemos nos lançar confiantes naquilo que São João escreve na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4. Ele diz: todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Quem experimenta a vida nova em Jesus Cristo, quem experimenta o êxodo do pecado para a vida da graça, diz a palavra do Senhor, venceu o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando nós aderimos ao Evangelho, quando nós dizemos sim para Deus e os seus projetos, quando dizemos sim para Jesus, na força e na unção do Espírito Santo, não é mais possível nós vivermos de acordo com os critérios do mundo. E nós
podemos e vamos perceber, aos poucos, como nós estamos realmente percebendo as artimanhas que o mundo usa para nos enredar, para nos amarrar, para nos algemar nas suas coisas. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós passamos a verdade de Deus, em Deus e por Deus, nós começamos a entender como o demônio age através do mundo. Quando nós nos deixamos conduzir por Jesus, o mundo começa a se voltar contra nós. O mundo que eu digo assim, as pessoas mundanas que ainda estão mergulhadas lá nessa escuridão do prazer a todo preço, do consumo a qualquer preço, das coisas que o mundo pode oferecer, essas mesmas pessoas começam a nos rejeitar, começam a nos hostilizar, começam a resistir, não só ao nosso modo de viver, mas à nossa palavra. Não querem saber de escutar. Fazem como aqueles gregos que falaram para Paulo, né? Olha, nós vamos te ouvir outro dia, hoje não. Nunca estão dispostos a ouvir nada que saia da nossa boca, a não ser quando a nossa conversa combina com aquele modo mundano que eles têm de viver. Mas nós já estamos em outra. Então nós experimentamos rejeições, sim, às vezes, na maioria das vezes, rejeição dos nossos, daqueles que estão dentro da nossa casa com quem nós convivemos. Nós vamos sofrer as ironias, os deboches, né? As risadas, as contradições daqueles que realmente não querem saber de nós, não querem saber desse nosso novo caminho. Isso já existia há muito tempo e foi cantado, foi escrito por Davi no Salmo 94, capítulo 11, que diz: O Senhor conhece os pensamentos dos homens e sabe que são vãos, são vaidades, são flor do campo, que hoje nasce, amanhã floresce e vira nada, são pó. Esses critérios que o mundo tem, essas falas sedutoras que o mundo tem, nós, na medida em que conhecemos as falas de Deus, começamos a perceber que são ilusões, são vaidades. São coisas que não têm consistência, que não valem para uma vida que vai se desdobrar na eternidade com Deus. Então, os leigos podem até demorar um pouquinho para entender esse mecanismo que o mundo usa para solapar a vida cristã que eles abraçaram. Pode demorar, mas na medida em que vamos avançando nas experiências que o Espírito Santo vai abrindo para nós, na sua palavra, nas suas inspirações, nos sacramentos, na escuta da palavra de Deus, na participação da comunidade, na medida em que nós vamos crescendo nesses pontos, nós vamos conhecendo o realismo da miséria do mundo, com as suas seduções, com as suas maldades, com as suas perversões, com as suas mentiras. Esse é o primeiro ponto. Como é que nós podemos vencer o mundo? Conhecendo as estratégias que o mundo usa para nos derrubar e fazer com que nós voltemos à vida velha. Como?
entrando e adentrando cada vez mais no mistério de Jesus Cristo. O segundo ponto: podemos ser vitoriosos sobre o mundo através do exercício de uma grande liberdade sobre o mundo. A palavra que pode nos motivar, e eu tenho repetido algumas vezes esta palavra e vou repetir muitas vezes, porque ela diz respeito às pessoas que estão em busca da perfeição da santidade, a busca da perfeição evangélica. Está na carta aos Romanos, capítulo 1 e 2. Capítulo 12, versículos de 1 e 2. Vou repetir. Romanos 12, versículos 1 e 2. O apóstolo diz: Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Eu acho que essa palavra merece algumas poucas considerações. Paulo exorta os romanos convertidos ao cristianismo a oferecerem os seus corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e chama este sacrifício vivo, santo e agradável a Deus de culto espiritual. Eu penso que Paulo queria que os romanos tivessem presente na sua mente a cena dos cristãos jogados às feras no circo romano. E lembrava que ali o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, era um sacrifício muito concreto, um sacrifício físico. Mas agora ele vai falar de culto espiritual. Eu penso que essa palavra é para nós. Como é que eu vou oferecer para Deus o meu corpo e as coisas que fazem parte do meu corpo, da minha vida carnal, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Mais para frente um pouco, eu vou tratar como é que nós vamos viver esse culto espiritual, oferecendo a nossa vida a Deus. Mas ele diz, como é que se faz esse culto espiritual? Não vos conformeis com este mundo. Não entrem na forma do mundo. Não adquiram o modo de pensar, de julgar, de ver, de agir do mundo. É como se Paulo falasse, vocês são outra coisa. Vocês estão numa outra dimensão. Paulo está reforçando de uma forma muito pessoal aquilo que Jesus já tinha dito. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Então, cuidado para que o vosso modo de pensar, o vosso espírito, a vossa mente, não seja educada, não seja formada pelo mundo, pelos critérios do mundo. Ao contrário, transformai-vos, assumir uma outra forma, através da renovação que só o Espírito Santo pode fazer em nós, a vida nova, o renascer em Cristo. E aí é que nós podemos, então,
agora perceber qual é a vontade de Deus. O que é realmente bom, o que é realmente mal, o que serve e o que não serve, o que é perfeito e o que é imperfeito ou menos perfeito. Aqui, por exemplo, numa vida de pessoas envolvidas com um projeto de santificação, nós temos que fazer escolhas. Entre uma coisa boa e uma coisa má, eu nem posso imaginar que eu vou fazer uma opção por uma coisa má, a não ser escorregando, porque somos fracos. Mas por uma decisão voluntária, eu acho que isso nem deveria ser objeto da nossa fala aqui. Mas entre o perfeito, o imperfeito e o menos perfeito, nós podemos ficar um pouco atrapalhados. Então, esse pode ser um critério que o Espírito Santo nos dá força para nós darmos conta de optar pelo perfeito. Entre fazer uma coisa de uma forma e fazer de outra forma, qual é aquela que corresponde mais a um projeto de santificação? Portanto, nós estamos com esses pensamentos embasando esta liberdade dos filhos de Deus diante das propostas do mundo. Não é que eu não posso fazer o que todo mundo faz. Eu não quero fazer. Eu quero exercitar a minha liberdade. Poder fazer, eu posso. Eu não quero. Percebem? Quando nós estamos mergulhados num pecado grave, nós estamos amarrados, algemados e carregando um fardo muito pesado. Nós estamos sobrecarregados, mas nós não percebemos. Essa juventude, adultos, muitas vezes crianças, que ainda não conhecem Jesus, não experimentaram Jesus, estão por aqui de pecado, gente, de coisa errada, de caminhos pedregosos, estão caminhando em cima de espinheiros e não se dão conta de para onde é que esse caminho vai conduzi-los. Nós também não percebíamos isso. Quando é que nós começamos a perceber? Quando nos demos conta de que só em Deus nós podemos encontrar a nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira paz, a nossa verdadeira felicidade. Dissemos não ao que contraria o plano de Deus e abraçamos o Evangelho. Aí é que nós vamos olhar para trás da nossa história e nos perguntar: meu Deus, como é que eu tive coragem de viver daquele jeito? Mas é porque nós não éramos ainda tocados pelo Espírito Santo. E se éramos, e assim mesmo caminhamos por caminhos que o mundo adora que a gente caminhe, então o peso fica maior ainda. Só que nós temos a nosso favor a graça de Deus. Esta mão estendida de Jesus que nos tirou do abismo do pecado e nos colocou no reino, no seu reino de vida eterna. Este mundão que nos atrai, que nos quer arrastar para ele,
Santa Teresa de Jesus, Teresa de Ávila, no seu livro Vida, uma autobiografia, no ponto 21, parágrafo 6, ela descreve a vida mundana assim, como uma farsa desta vida tão mal organizado. Uma farsa. O mundo apresenta para nós uma farsa de vida, mal organizada, que nós não percebemos. Entramos e muitas vezes os que entram não conseguem sair. Daí a nossa missão. Vira e mexe, eu estou querendo que vocês entendam a importância da nossa missão. Aqueles que se entregam à salvação de Jesus Cristo se tornam instrumentos da salvação dele para os outros. E se não é assim, é sinal que você ainda não fez experiência da salvação de Deus. Porque a alegria de sermos salvos põe em nós um motor, põe em nós uma força, um dinamismo que não nos deixa tranquilos, sossegados, enquanto alguém ao nosso redor estiver na miséria que está, porque mergulhado no mundo. E agora? Qual é o nosso compromisso? Exorto vocês a recapitularem um pouco a sua vida antes da primeira conversão. Como é que nós vivíamos antes daquele fato determinante na minha vida que fez uma guinada? E 3 pontinhos para orientar o seu discernimento. Como é que você vivia no mundo? Como você sentiu a ação salvadora de Jesus em sua vida, resgatando você do mundo? E quais as vitórias que tem conseguido sobre o mundo? É isto que nós vamos partilhar no nosso próximo encontro de formação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.